Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo Marcelo Ninho. Marcelo Ninho, para quem não conhece, é correspondente do jornal O Globo, em Pequim. Está gravando essa conversa comigo, estando 11 horas à frente no fuso horário. A gente teve que fazer um achego de manhãzinha aqui para mim, nesse momento em que a gente está gravando, de noite já para ele. O Ninho também foi correspondente no Oriente Médio e estou muito feliz dele ter topado conversar aqui com a gente. Lembro que, por meio desse QR Code que está aí na tela, você pode colaborar com o Instituto Brasil-Israel para que a gente continue tendo um diálogo amplo e trazendo figuras do quilate do Ninho para conversar. Marcelo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando da visita de Antony Blinken a Pequim, porque acho que tem a ver com vários temas nos quais a gente vai tocar nessa conversa. Qual a importância dessa visita do secretário de Estado americano para Pequim nesse momento, logo depois de o Congresso americano aprovar um pacote de ajuda bilionário que envolve Ucrânia, envolve Israel e também envolve ali a região do Indo-Pacífico, leia-se Taiwan? Leila, a importância dessas visitas de alto nível do governo americano aqui é sempre alta, né? Embora essa relação de rivalidade, competição, disputa, como quer que se chame essa relação entre os Estados Unidos e a China, seja chamada, ela envolve muitos aspectos. Eu acho que envolve os aspectos econômicos, geopolíticos, e embora a relação não esteja no momento de lua de mel, digamos, ela está num momento melhor do que já foi. A prova disso é que tem uma série de visitas recentes. A mais recente foi da secretária do Tesouro, Janet Yellen, há mais ou menos uns 10 dias. E agora o Blinken vem para cá, o secretário de Estado, responsável pela diplomacia americana, tratar de assuntos que são os assuntos que mais são de atrito, né, entre a China e os Estados Unidos. Os assuntos são, como a Janet Yellen ressaltou aqui, muito econômicos, tem a ver com a disputa, a competição econômica. Os Estados Unidos estão, e a Europa também estão, se queixando muito do excesso de capacidade, subsídios, competição desleal da China. Mas claro que esse assunto que envolve Taiwan, Ucrânia e agora o Oriente Médio entrou também nesse top 3, né, de assuntos geopolíticos importantes na relação dos dois, eles são muito importantes. Os Estados Unidos, desde o começo da guerra, tenta afastar a China da Rússia, sem sucesso. Nessa parceria, que eles chamam parceria sem limites entre a China e a Rússia, dificilmente vai haver algum distanciamento, mas ao menos o que os Estados Unidos querem assegurar é que eles não forneçam armamentos, ou pelo menos equipamentos ou materiais que possam ser usados para a operação militar da Rússia, né? Então, isso sempre tem importância, é uma pressão dos Estados Unidos, dificilmente vai ter algum efeito em relação à Ucrânia. Falando de Taiwan, é sempre um assunto muito delicado na relação dos dois, porque a Taiwan e a China têm essa relação de... A China considera Taiwan uma província rebelde e promete reunificar em algum momento de alguma forma, e os Estados Unidos protegem de alguma forma, e agora não só politicamente, mas também militarmente. Eles já forneciam armas para Taiwan, mas essa ajuda militar cria mais atrito. Em relação ao Oriente Médio, a relação da China é uma coisa que a gente vai conversar ao longo aqui da entrevista, mas é preciso entender a posição da China. Imagino que você vai me perguntar mais sobre isso, mas no momento eu acho que o foco não vai ser tanto a guerra em Gaza. Talvez, claro, vai ser mencionado porque a China tem alguma influência sobre o Irã e o Blinken quer que a China, pelo menos, modere as posições do Irã e dos seus proxies, né, dos seus aliados ali, o Hezbollah, os Houthis, o Hamas. Então, isso vai ser falado certamente. Mas, na relação geopolítica, acho que Taiwan e Ucrânia
tem um degrau acima do Oriente Médio. Sobre o Oriente Médio, em novembro do ano passado, você escreveu na tua coluna o seguinte, quer dizer, o título era "O alvo da China não é deter o Irã", e você explicava ali que a China tem um acesso maior às elites do Irã, e aí, mas ao mesmo tempo não quer se meter, né, na política externa iraniana. Por outro lado, gosta bastante de comprar o petróleo iraniano a um preço amigo. Então, como é que a China está lidando com todo o imbróglio entre Israel, Hamas e agora essa guerra que deixou de ser apenas por procuração entre Israel e Irã, ainda que é a tal história, como você também escreveu, citando Seymour Hersh numa outra coluna, uma falsa guerra para prevenir uma de verdade, né, que é o que a gente tem visto nas últimas semanas. Vamos esperar que ela continue sendo falsa e não verdadeira, né? Existe esse jogo entre Irã e Israel há muito tempo, eles se comunicam dessa forma. Parece que esse round da disputa, do conflito, foi encerrado com o contra-ataque israelense, difícil saber, até o próximo, né? Em relação à China, são dimensões diferentes dos interesses chineses no Oriente Médio. Sobre o Irã, a China tem realmente uma relação próxima com o Irã. A China ajudou a fazer um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã, foi uma grande vitória diplomática para Pequim. E eles têm interesses políticos e econômicos. O interesse econômico mais óbvio é o interesse do petróleo. Eles compram petróleo do Irã, eles precisam do petróleo do Oriente Médio, 70% do petróleo consumido aqui na China é importado e metade desse montante é do Oriente Médio. E uma parte considerável vem do Irã. Agora, a China também ela não tem tanta liberdade assim. Muita gente acha que a China tem uma influência decisiva sobre as ações do Irã, sobre a estratégia do Irã, mas não é bem assim, é mais de interdependência, porque a China também precisa desse petróleo. Como você disse, eu mencionei na coluna que ela compra a um preço amigável também, porque o Irã sofre esse isolamento internacional, então é uma certa interdependência. E a China também é muito precavida em relação a investimentos no Irã. Então, não tem tantos investimentos assim no Irã, porque elas têm receio de sofrer sanções diretas ou indiretas por ter investimento no Irã. Isso aí todo mundo que lida com o Irã tem que pensar. Então, como a China vê essa relação com o Irã, eu acho que, como eu mencionei na coluna, não tem interesse em deter o Irã, e eu acho que não tem tanta influência assim. Ela poderia até tentar, mas não tem interesse também. O Oriente Médio tem uma importância na estratégia diplomática da China, mas não está no topo. O topo das prioridades da China é a disputa com os Estados Unidos. E aí isso aí também tem reflexo, claro, nessa escalada no Oriente Médio. Como Israel é um aliado dos Estados Unidos, para a China é mais fácil tomar o lado dos árabes, dos palestinos, porque é uma forma de enfraquecer os Estados Unidos. Então, é um jogo indireto que, no fundo, reflete as prioridades de Pequim nessa disputa com os Estados Unidos. Em relação ao Irã, tem influência limitada e também não tem tanto interesse assim em deter o Irã. Recentemente, o Oliver Stunkel escreveu na coluna dele no Estadão que o Biden está fracassando no Oriente Médio, né? Tem vários êxitos aí na política externa, mas que, em última instância, está fracassando porque a guerra Israel-Hamas continua, os reféns não voltaram, aquela coisa toda, não há muita perspectiva, né, de solução ali para a coisa toda. E
a normalização, por exemplo, das relações entre Israel e Arábia Saudita, que poderia ser um golaço ainda se consumasse ainda nessa gestão Biden, a gente não sabe se vai adiante, né? E a eleição está chegando, é novembro. Isso é bom para a China, em última instância? Você diz o enfraquecimento do Biden? Sim, exatamente. Eu acho que é uma falha, né? Eu acho que é mostrar uma fraqueza, né? Muito se escreveu sobre isso, assim, como essa situação no Oriente Médio, desde que o Hamas fez o que fez em 7 de outubro e depois que os Estados Unidos decidiram apoiar Israel, essa coisa toda, que a atuação norte-americana seria, assim, fundamental, inclusive, para definir ou redefinir o papel dos Estados Unidos no tabuleiro global, né? Onde, se há um fracasso, se os Estados Unidos, que já não são xerife global há um tempo, sabemos, mas se eles saem arranhados nesse sentido, e a China está lá, né, impávida, tocando business as usual. Business as usual. É claro que para a China o enfraquecimento dos Estados Unidos e esse arranhão na reputação dos Estados Unidos é uma vitória, isso não há dúvida. Para a China ela adota essa narrativa, esse discurso de que os Estados Unidos só causaram danos no Oriente Médio, com guerras, e a China só ajuda com investimento, com a política de desenvolvimento e tal. Agora, eu acho que essa escalada recente ela mostrou como se dizia antigamente que os Estados Unidos continuam insubstituíveis como potência, porque essa guerra falsa para evitar uma guerra verdadeira, como Seymour Hersh descreveu, ela, na verdade, foi administrada pelos Estados Unidos. Mesmo o Irã não tendo relações com os Estados Unidos, seja por vias indiretas ou diretas, né? Pode ser que tenham sido diretas também, não foi a China que administrou essa limitação, digamos, essa contenção do conflito. Então, o que a China, que a elite chinesa, os acadêmicos, a gente ouve também, não publicamente, mas off the record, né, que a gente ouve dos chineses, que os Estados Unidos estão em declínio, né, que o Ocidente está em declínio, que a China vai se aproveitar disso. Pode até ser que os Estados Unidos estejam em declínio, mas eles ainda são a potência mais importante, com mais influência e com mais capacidade de influenciar os rumos de um conflito como esse. A China não teve iniciativa, eu acho que não teria capacidade de influenciar, certamente, Israel nesse sentido, e eu acho que não teria também a vontade, o apetite de arriscar, porque para ter esse tipo de influência também tem que correr riscos, e a China não gosta de correr riscos. Sobre o Biden especificamente, existe uma discussão muito grande entre os analistas, aqui também entre os chineses, o que os chineses, o governo chinês prefere, se é a vitória, a reeleição do Biden ou a volta do Trump. Isso aí é muito difícil dizer. Eu, pessoalmente, diria que eles preferem a permanência do Biden, porque o Trump é uma incógnita, né? Ele é imprevisível e ele tem sido sempre muito agressivo em relação à China na campanha eleitoral, e mesmo que ele diga que seja amigo pessoal do Xi Jinping, do presidente chinês, é difícil saber o que ele vai fazer, e com Biden é mais fácil eles administrarem essa relação. Por outro lado, tem muita gente aqui na China que diz que o Trump é bom para a China porque é ruim para os Estados Unidos. Esse pragmatismo chinês é maravilhoso. Agora, falando de negócios, tem uma disrupção no comércio mundial por conta do conflito no Oriente Médio, a questão toda dos Houthis, e ali a navegação fica comprometida, já houve momentos ali bem complicados, né, de grandes empresas interromperem ali
a circulação dos seus cargueiros por medo mesmo do que pudesse vir a acontecer. Isso, eu imagino que seja um complicador para a China. Sim, sem dúvida. Mas aí eu acho que mostra também os limites da influência e do poder da China. A China, sem dúvida, tem interesse, um dos interesses principais da China é que o comércio não seja interrompido, principalmente nesse momento de desaceleração da economia chinesa, que eles estão dependendo mais de exportação, o consumo aqui continua muito abaixo do que eles gostariam, então eles precisam que a navegação esteja livre. Quando teve aqueles ataques contra embarcações lá dos Houthis, houve uma declaração dos Houthis lá do Iêmen dizendo que as embarcações da Rússia e da China não seriam atingidas, que elas estariam livres de ataques. Mas, mesmo assim, interromper o trânsito marítimo, o comércio mundial, isso é muito ruim para a China. A China até fez um esforço para que isso não continuasse, mas, como eu já disse, tanto o poder da China sobre o Irã é limitado, tem limites, como também o poder do Irã sobre esses proxies, né, essas guerras por procuração, são limitados. Então, é um xadrez que não se encaixa sempre. Você acha que a China gostaria de ver um acordo ser concluído, haver um efetivo cessar-fogo, não haver uma operação em maior escala em Rafah ou Rafah, haver o retorno dos reféns, sabe-se lá quantos estão vivos ainda, e, no limite, uma solução de 2 estados, né? Que houvesse efetivamente aí a criação de um Estado palestino, que houvesse um novo governo em Israel e que houvesse a normalização de relações entre Israel e Arábia Saudita, quer dizer, que a situação se estabilizasse, cumprindo aí todas essas utopias, digamos assim, essa altura do campeonato. Mas é uma coisa que a China desejaria? Em tese, a estabilidade é o interesse da China, porque a China tem o interesse de, como eu já disse, que o comércio mundial, que a globalização, que ela foi a mais beneficiada pela globalização, continue sem grandes turbulências. Só que a China tem suas prioridades na política externa. Especificamente sobre o conflito Israel-Palestina, é preciso lembrar, tem um histórico e tem o momento atual. O histórico da China com o movimento palestino é muito antigo. No tempo do Mao, quer dizer, a República Popular da China foi fundada pelo Mao Tse-tung em 1949, um ano depois da fundação de Israel, e houve sempre uma proximidade muito grande entre o governo chinês, o governo comunista chinês, entre o movimento palestino, dentro desse apoio, na época, de movimentos, como eles chamavam, anticoloniais, que eles consideravam movimentos de libertação e tal, e eles apoiavam muito o movimento palestino. Tanto que o primeiro escritório de representação, digamos, a embaixada palestina aqui em Pequim, foi aberto em 64. Ou seja, até antes, não dá nem para justificar pela ocupação, que foi 3 anos antes de começar a ocupação em Israel. Havia já uma proximidade. E também, além desse apoio político, também havia um apoio militar, não declarado, mas forneciam armas para a OLP, para o movimento liderado pelo Yasser Arafat, na luta contra Israel. Essa embaixada, esse escritório de representação foi aberto palestino em 64. As relações entre a China e Israel só foram estabelecidas em 94, ou seja, ou 92, ou seja, muito tempo depois. Quer dizer, antes de falar sobre o governo específico de Israel e a relação da China com o governo atual de Israel,
A prioridade da China, geopolítica, como eu já disse, não é o Oriente Médio. O Oriente Médio ocupa um lugar ali intermediário e abaixo do que é o principal para eles. O principal é, sem dúvida, a disputa com os Estados Unidos. Israel é um país que eles gostariam de ter mais intercâmbio, principalmente pela tecnologia e tal, mas é um país pequeno e que é visto como um aliado dos Estados Unidos, principalmente nesse momento. Sobre a relação com o governo atual, a relação estava muito boa até. A China se interessa, não tem amigos, né? Dizem isso sempre na diplomacia, isso é mais certo ainda sobre a China. Não tem amigos, tem interesses. A relação com o governo do Benjamin Netanyahu era boa, tanto que havia uma programação do Netanyahu visitar a China na semana que aconteceu, ou na semana, ou ali, naquela época em que aconteceram os ataques de 7 de outubro. E aí, claro que agora isso aí perdeu-se de vista, porque as relações entre a China e Israel pioraram muito desde então. Para a China, um acordo de paz, que isso é o principal elemento da narrativa deles, do discurso deles, que eles defendem uma solução de 2 estados. Mas isso foi dito sempre, parecia um discurso neutro, mas eles começaram a falar só isso a partir dos ataques de 7 de outubro. Tanto que eles nunca chamaram o Hamas de terrorista, no começo eles nem chamavam o Hamas pelo nome. Depois, um representante chinês se encontrou com um representante do Hamas no Catar. Quer dizer, eles dão legitimidade para o Hamas como o representante do povo palestino. E tem todo esse contexto da disputa geopolítica com os Estados Unidos, que muitos chamam de a nova Guerra Fria, né, que é liderar o chamado Sul Global. E a causa palestina é muito eficiente para isso, é muito mais, comparando com as guerras que estão acontecendo, essas guerras que estão mais em evidência, a guerra em Gaza e a guerra na Ucrânia, para a China é muito mais fácil abraçar essa causa, porque ela tem muito pouco, ela perde muito pouco. Na guerra da Ucrânia, ela tem muito mais prejuízos, porque tem a relação com a Europa, tem a imagem internacional, mas no caso da guerra em Gaza, ela não perde muito. Então, ela ganha muito mais em abraçar essa causa e consolidar essa liderança que eles ambicionam ter do Sul Global. Bom, vamos falar um pouquinho do Oriente Médio especificamente, né, e dos últimos acontecimentos. Numa entrevista para a Associated Press, o Khalil al-Hayya, que é um representante do Hamas, disse essa semana que, está hoje no Washington Post, que o Hamas concordaria com a paz, e ele fala aí de um cessar-fogo, quer dizer, um armistício de 5 anos ou mais, havendo a criação efetiva de um Estado palestino na Cisjordânia e em Gaza. Agora, a questão é, tendo o Hamas no governo, né, eu acho que fica essa pergunta, mas você acha significativo eles colocar dessa forma, justamente nesse momento em que há essa aprovação desse pacote americano de ajuda para Israel, que não é desprezível? É significativo, seria mais significativo se isso fosse antes dos ataques de 7 de outubro, né? Nesse momento, sabendo o contexto político doméstico de Israel, é muito difícil eles acreditarem que isso seja possível, porque o Hamas no passado já tinha oferecido não a paz, eles nunca ofereceram a paz a Israel, eles nunca cogitaram reconhecer Israel, mas eles já tinham oferecido há alguns anos que eles chamam de Hudna, né? uma trégua prolongada com Israel. Agora, o que está acontecendo na negociação é preciso entender também, porque
como existe essa simetria no conflito, Israel é um Estado estabelecido, Israel é uma democracia, embora imperfeita, é uma democracia. Por outro lado, você tem Gaza e a Cisjordânia, que é um Estado não reconhecido pelo Brasil e por muitos países, mas não é um Estado estabelecido, dividido por duas facções que não se entendem, e Gaza é um Estado de fato há muito tempo. O que aconteceria se Israel reconhecesse Gaza como um Estado de fato, ninguém sabe, principalmente depois do 7 de outubro. Eu acho que nenhum governo, não só o do Netanyahu, com esses extremistas de direita, nenhum governo de Israel aceitaria um governo do Hamas lá em Gaza depois do que aconteceu. Agora, o que vai acontecer daqui para frente depende também do governo israelense. É difícil saber qual é o plano de Israel. No começo, eles declararam que seria a vitória total, né, que seria eliminar ou tirar o Hamas do poder. Isso não aconteceu. Resgatar os reféns, isso também não aconteceu. Então, está havendo negociações. A gente não sabe para onde isso vai levar, né? O que você acha da posição do Catar aí nos últimos dias de, olha, não quero mais mediar, estou reavaliando aí minha posição? O Catar tem uma situação bem peculiar, né? O Catar tem uma posição peculiar que Israel tem que engolir, né? O Catar é um dos maiores financiadores do Hamas, também com a aprovação do Netanyahu, né? Por muitos anos o Netanyahu achava que isso seria a fórmula para manter a calma, ou seja, vamos deixar entrar o dinheiro do Catar lá, e isso seria uma forma também de evitar uma solução dos dois estados. Fortalece o Hamas de um lado, enfraquece a autoridade palestina do outro, e enfraquecendo, né, dividir para conquistar. Por outro lado, é preciso recorrer ao Hamas, ao Catar, desculpe, como um mediador. Quais são os mediadores que são aceitos? Um pré-requisito para ser mediador é ser aceito pelas partes. É muito difícil encontrar hoje em dia mediadores que sejam aceitos pelas duas partes. O Catar é um deles. Israel tem que engolir. Se o Catar sair, Israel vai ter que... Israel e Hamas, né, eles vão ter que ou negociar diretamente, o que não seria a primeira vez, porque eles já fizeram isso, não abertamente, ou então continuar a guerra. Mas o Catar continua fundamental nesse jogo. Como é que você vê o fato de que, bom, não cessa a confrontação entre Israel e Hezbollah, o Hezbollah prometendo aumentar o volume de ataques a Israel, Israel diz que matou metade dos comandantes do Hezbollah no sul do Líbano, então tem algo ali que inspira preocupação, para dizer o mínimo. Inspira muita preocupação, com esse foco que existe natural, né, compreensível que existe na guerra em Gaza, até pela tragédia humanitária que está acontecendo lá, o foco mundial é na tragédia em Gaza, e também em Israel, por causa dos reféns, né, das pessoas que foram capturadas lá. Quer dizer, eu acompanho, embora meu foco nos últimos 10 anos tenha passado para a China, eu continuo acompanhando o que acontece em Israel, principalmente depois do 7 de outubro, e a imprensa israelense ela é focada nos reféns. Sem a volta dos reféns, ou pelo menos um desfecho para esse drama, isso aí não vai... não dá para considerar, como em outras operações que eu acompanhei em Gaza, que Israel poderia simplesmente, mesmo não tendo uma vitória, não tendo alcançado os objetivos, dar por encerrada uma operação ou uma guerra. Nesse caso, não, porque é muito claro que se os reféns não voltarem, é um fracasso tremendo. Só que no norte de Israel existe também um drama tremendo, porque milhares de pessoas, mais de 100 mil pessoas, estão fora de casa,
estão em hotéis, são refugiados dentro do próprio país, porque continuam esses ataques do Hezbollah. E aí entra o Irã, né, no jogo, porque o Hezbollah é um proxy, né, é um aliado do Irã que faz esse jogo do Irã, e continua exercendo pressão sobre Israel. Israel está tendo que travar essas duas guerras, né? A guerra principal é em Gaza, mas está tendo que travar essas duas guerras limitada no caso do Líbano, porque eu acho que o Líbano não tem interesse, o Líbano não, o Hezbollah, porque tem que fazer essa diferenciação entre o Hezbollah e o Líbano, né? O Líbano tem o seu próprio exército, e só que o Hezbollah é mais forte do que o exército libanês. O governo libanês, inclusive, teria interesse em enfraquecer ou ter mais autoridade sobre o sul do Líbano. Então, Israel teria que ter uma articulação política, diplomática, através dos Estados Unidos, da França, que tem influência no Líbano, para ter um acordo para afastar o Hezbollah da fronteira, para que essa população enorme que está fora de casa no norte de Israel possa voltar, porque isso é um drama terrível lá, que talvez seja pouco falado, né? Mas que é muito presente em Israel. Só que também tem o lado militar, porque eles continuam diariamente a disparar mísseis contra Israel. Israel faz as suas retaliações, então existe essa guerra digamos, de baixa intensidade para os padrões israelenses, né? Para os padrões do Oriente Médio, mas que é um drama permanente para quem mora perto da fronteira, não só perto da fronteira, mas até mais para o sul, até Haifa, porque o Hezbollah tem mísseis de longo alcance. Bom, a gente tem a perspectiva agora de uma operação em Rafah, ou Rafa, que a gente não sabe que dimensão vai ter. Há, naturalmente, essa pressão aí internacional, inclusive por parte dos Estados Unidos, para que se evitem baixas civis, o que é muito complicado, né, considerando a quantidade de gente que está ali. O Egito também, em negociação, em contato com Israel, né, para tentar ver como fazer isso, e como que você está vendo, com que expectativa e preocupação também, essa perspectiva de uma ação israelense em Rafah ou Rafa? A preocupação é que aumente o drama humanitário em Gaza, né, principalmente, e que não tenha desfecho nenhum positivo para Israel. Ou seja, claro, Israel, embora tenha se tornado uma convenção, né, convencionou se chamar o que Israel está fazendo lá de genocídio e não, digamos, de crimes de guerra, Israel tem um objetivo que é derrotar o Hamas e resgatar os reféns. Se Israel tem um plano claro que vai resgatar os reféns e evitar ao máximo as baixas civis, isso é uma guerra. E os líderes do Hamas, muitos deles, continuam nos túneis lá, escondidos, né? Agora, o que me parece é que é mais uma forma de Israel pressionar o Hamas a ceder nas negociações, porque, de certa forma, como eu disse, numa guerra assimétrica, vitória e derrota são termos que são muito diferentes para os dois lados, né? Para o Hamas, para os palestinos, claro, é uma derrota terrível, porque o drama e o preço humanitário que eles estão pagando é terrível. Não só o preço em vidas, mas também, eu acho que o preço político, porque vai ser mais difícil haver uma solução de dois estados, porque a opinião pública israelense moveu-se mais ainda para a direita, depois desses ataques de 7 de outubro. Mas, de certa forma, foi uma vitória do Hamas, porque o Hamas conseguiu mobilizar a opinião pública mundial em torno da causa palestina,
O Hamas, para muita gente, tornou-se, de fato, o representante do povo palestino. Basta ver o que está acontecendo em Colômbia, em outras universidades americanas, que muita gente é defensor do Hamas, sem saber o que é o Hamas, né? O Hamas tornou-se o representante do povo palestino. Então, nesse sentido, é uma vitória para o Hamas. Então, a sensação para muita gente em Israel, talvez no governo também, é que o Hamas acha que tem tempo, que não precisa correr para fazer uma negociação. E a pressão militar para Israel talvez seja a forma que eles achem que vá pressionar mais o Hamas a fazer concessões nas negociações. O problema é que, com tanta pressão militar, com tantos bombardeios, com tantos meses de guerra, não houve concessão, então é difícil saber claramente qual seria a estratégia de Israel para conseguir o objetivo. Eu vou te fazer uma pergunta que é o título de uma coluna de opinião do Haaretz, né? Quanto tempo a aliança entre Israel e os Estados Árabes moderados, que naturalmente chamou a atenção, Jordânia, Arábia Saudita e outros, Emirados Árabes e tal, até diante aí do que aconteceu com o Irã, enfim, mas quanto que essa aliança pode sobreviver? Porque é uma aliança frágil, evidentemente. Essa é uma boa pergunta e eu acho que é difícil saber porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores, né? É claro que muito do que acontece no contato entre Israel e esses países, digamos, com a Arábia Saudita e com outros países, Emirados e tal, não vem a público porque limitaria as ações dos dois lados e também poderia causar danos à opinião pública, tanto em Israel quanto nos países árabes. Mas eu acho que existe um interesse de países árabes, digamos, moderados, e olha que as coisas mudaram tanto que a Arábia Saudita está nesse grupo já dos países árabes moderados, né? Poderia haver uma configuração em que você mencionou o acordo acordo de paz, né, Israel-Arábia Saudita, que foi, digamos, sabotado, e isso é uma das vitórias do Hamas, porque na véspera dos ataques falava-se muito sobre a perspectiva, a iminência de que Israel e a Arábia Saudita chegariam a um acordo de paz. Inclusive, a visita do Netanyahu aqui a Pequim supostamente seria para obter também a bênção, a aprovação da China para esse acordo, e isso foi sabotado porque não deu para dar continuidade, mas não está morto. Muita coisa continua sendo negociada nos bastidores. É claro que num momento quente como esse é muito difícil negociar e anunciar um acordo como esse. É preciso primeiro ter um desfecho da guerra em Gaza, mas e aí a questão seria o preço que é pago em qualquer acordo. Israel vai ter que, para ter uma normalização, digamos, com um país como a Arábia Saudita ou com outros países árabes, vai ter que pagar um preço. E o preço mais óbvio é ter uma negociação real para um Estado palestino. Eu acho que nenhum país árabe poderia negociar com Israel sem grandes danos à legitimidade, mesmo que os países árabes não sejam democráticos e tal, em sua maioria, mas eles precisam entregar isso. Então, sem dúvida, teria que fazer parte de um acordo como esse. Israel teria que reativar, digamos, o acordo de paz, o processo de paz com o Estado palestino. Isso é uma grande incógnita, e quem seria o interlocutor, porque o governo Netanyahu não legitima a Autoridade Nacional Palestina, que seria o interlocutor natural, seria talvez também o herdeiro natural, digamos, se o Hamas perdesse o poder em Gaza, que parece que não vai acontecer. Então,
seria o melhor dos mundos seria uma configuração em que existe uma aproximação que permitisse uma solução política e um futuro, né? Porque hoje em dia não se vê também muito futuro. O problema é que há muitos anos existe uma certa desumanização dos dois lados. Israel ficou meio sem interesse, porque normalizou a vida sem resolver o conflito árabe-israelense, enquanto isso continuava israelense e palestino, e continuava a ocupação. E o 7 de outubro foi esse choque de que não dá para ficar normalizando sem uma solução para esse... E foi, inclusive, um dos objetivos do Hamas, né? Então, se houver uma normalização e um processo de normalização, que eu acho que é possível, que alguma coisa está acontecendo nesse momento, de novo, com a articulação dos Estados Unidos, que, aliás, seria uma grande vitória dos Estados Unidos, voltando para a China, né, nessa disputa geopolítica com os Estados Unidos, reafirmar a influência no Oriente Médio. Se os Estados Unidos conseguissem articular um acordo de paz entre a Arábia Saudita, que é um país super importante na região, com Israel, seria uma forma, claro, incluindo no pacote um processo de paz que fosse aceito pelos palestinos. Eu acho que seria um passo, pelo menos, para acreditar no futuro. Última pergunta, fácil, só que não. Como é que você está vendo esses protestos nas universidades americanas, a imprensa israelense de olho também acompanhando o que está acontecendo, Colômbia, mas também Universidade do Texas, Universidade do Sul da Califórnia, e por aí vai? Eu acho que existe, primeiro, um furor juvenil que é natural. Eu já acompanhei protestos em muitos países, inclusive na faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Praça Tahrir. Existe essa sensação de que você está no lado certo da história, tem um lado oprimido, tem um lado opressor, tem dados inegáveis que são os mortos na faixa de Gaza, mas existe muita desinformação também, né? A gente não sabe, eu pessoalmente não sei o nível de manipulação. É óbvio que sempre nesses movimentos tem forças que manipulam para um lado mais extremista. Eu acho que tem muita desinformação, porque chamar de genocídio, comparar com o Holocausto, é desinformação. A não ser que você tenha uma prova de que o que Israel está fazendo é o que Hitler queria fazer ou tentou fazer e fez com os judeus. Outra coisa é, assim, definição de termos, né? O sionista virou um palavrão. Você chamar as pessoas de sionista virou um palavrão. As pessoas não têm uma ideia do que é o movimento sionista, não sabem o que é sionismo, e aí eles correm o perigo de cometerem o mesmo erro ou de promoverem o que eles estão combatendo. Se eles estão combatendo o que eles consideram genocídio e eles defendem o fim de Israel, ou dizem que os sionistas não deveriam existir e tal, eles deveriam lembrar que todos os israelenses são sionistas, ou seja, se eles não fossem sionistas, eles não estariam em Israel. O sionismo é voltar para Israel, os judeus voltarem para Israel. Então, tem, primeiro, uma desinformação que é manipulada, certamente, mas que é preocupante, claro, porque isso estimula o antissemitismo, né? Marcelo, muito obrigada, de verdade, e vai descansar. Teu dia acabando aí. E é isso, até a próxima. Foi um prazer. Obrigado, Leila. Obrigada, gente, também pela audiência, e nos encontramos em breve. Até.